coisa. Mas no período da prova é algo tremendo, não é, não, Luizinho? Que na hora não parece que a gente não vê solução. Mas depois que acontece, aí, meu Deus, ai, que glorioso. Mas entenda bem, é importante o antes e o depois. Deus permite que no período em que nós estamos passando naquela prova, tudo tem o seu tempo. E aquele talvez o momento em que o homem ele tem aquela sensibilidade, até mesmo de ouvir, ou até mesmo de poder ouvir mais Deus falar com ele. Porque em meio à situação que está tudo bem, geralmente o tempo nos sufoca, e muitas das vezes mal dá para nós podermos dobrar o nosso joelho para poder falar. Mas às vezes Deus permite que sobrevenha algo sobre a nossa vida, porque Ele quer exclusividade. Deus não quer ser concorrente. Ele é exclusivo nas nossas vidas. A Bíblia diz que a sua glória Ele não daria a outrem. Ele é o único Deus. E Ele quer exclusividade. Mas Ele é poderoso para também nos dar a vitória. Amém? Amém? Gostaria de compartilhar o texto da palavra de Deus com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 5. Aqueles que tiverem suas Bíblias, por favor, a partir do verso 1, só vou ler alguns versículos. Até o versículo 11. Amém? A Bíblia é um pouquinho diferente, mas vai dar tudo certo no final. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galiléia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago, perto da praia, e os pescadores tinham saído dele e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia, e então sentou-se e começou a ensinar a multidão. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas se o Senhor manda, jogaremos a rede e obedeceremos. E quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. E então fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. E eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão e Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou pecador. E Simão e outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de homens. Amém? Até aí. Algo me chama a atenção logo de início, e é interessante, é um texto muito conhecido, que fala da pesca. E é interessante que algo que os discípulos tinham, que eles aprenderam com a própria vida, por circunstância, que era o seu sustento, era pescar. E eles tinham experiência de tudo quanto é de pesca, de barco, de tudo. Eles sabiam aquilo que eles foram treinados para poder fazer, eles sabiam, mas há coisas que fogem ao nosso conhecimento, porque eles se depararam com a natureza, e a natureza, ela não pertence a nós. E eles simplesmente, a Bíblia diz que Jesus viu eles. A Bíblia diz primeiramente que Jesus viu 2 barquinhos e viu a distância que eles estavam da margem. Primeiro, a gente aprende isso, que Jesus viu. Primeiro, que Jesus vê, ele viu. Porque às vezes a gente pensa assim, Jesus só olha para as outras pessoas, mas Jesus viu eles também. Apesar de eles estarem em situações adversas, mas Jesus também estava olhando para eles.
Jesus observou e viu. E é interessante que, no momento de dificuldade, a gente só pensa que só os outros estão abençoados e nós não. Mas Deus está nos vendo. Mas é interessante que Deus ele faz circunstâncias, permite circunstâncias para que nós tomamos atitudes. E é interessante que a primeira coisa que Jesus viu, a distância que eles estavam e aonde aconteceria o milagre. E Deus olha para mim e para você e vê a que distância nós estamos do milagre. Às vezes, podemos estar próximos do milagre, mas não quer dizer que recebemos o milagre. Estar próximo não quer dizer que recebeu o milagre. Hoje, um dia desse mesmo, eu estava conversando com meu filho. Filhão, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crente, não. Você precisa tomar uma postura, porque você precisa ter uma experiência com Deus. Porque não é só o bastante ter numa família alguém que é evangélico, alguém que é pastor e ficar na aba, porque Deus ele quer se relacionar com o homem. A experiência que ele tem é boa, mas eu preciso ter a minha própria experiência. E Deus quer se relacionar conosco. Chega um momento em que eu também preciso desfrutar dos milagres de Deus na minha vida. É muito bom eu ouvir o testemunho dos outros, mas eu quero também contar a experiência que Deus operou na minha vida. Bom, e é interessante que esse Pedro, os pescadores, a Bíblia diz que Jesus viu que eles estavam lavando as redes. Eles já estavam lavando as redes. Mas quando eles chegaram, Pedro chegou e se deparou com Jesus, Pedro falou assim, vamos, chamou para alto mar. E diz a Bíblia que ele falou assim, olha, nós estávamos pescando a manhã toda, nós não encontramos nada, não conseguimos pescar nada. Mas, Senhor, sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. Observa que existe intenção e direção. São duas palavras semelhantes, mas com sentidos opostos. Às vezes a intenção é boa, porque a intenção deles é de manhã ir lá, jogar a rede e pescar e trazer muitos peixes. A intenção era boa, porque seria o seu sustento, mas eles estavam precisando de uma direção. Eles estavam precisando de alguém que iria direcionar ele. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. E a Bíblia diz que agora, Jesus falou assim, agora vem. Porque, entenda bem, Deus, Ele quer que nós nos desprendamos, quer nos levar a experiências maiores. Mas perceba, o barco, quando ele está na beira, ele não balança tanto. Mas quando ele está em alto mar, eu já estava no estaleiro, quando eles faziam prova de mar, o barco em alto mar, ele vira papel. O mar joga assim, para lá e para cá. Imagine, enquanto você não tem experiência, fica só na beira. Mas Deus quer te chamar para baixo do meio, porque por certas coisas grandes Ele quer fazer. Mas para isso eu tenho que me desprender. Mas agora você não vai sozinho. Não vai na intenção, mas agora vai na direção. É diferente. E a Bíblia diz que agora eles estão em alto mar. Agora Jesus disse assim, olha, você não vai jogar a rede ao léu. Você não vai fazer qualquer coisa. Você vai jogar a rede do lado direito. Porque Ele sabe onde estão os peixes graúdos. Ele conhece a natureza. Tudo está sob o seu domínio. Tudo está sob o seu poder. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo tem todo o poder. E diz a Bíblia que quando Ele dá essa direção para Pedro, Ele pega, joga a rede do lado direito. É diferente. Imagine aquelas pessoas que estão simplesmente, às vezes, faz uma coisa, parece até, poxa, que coisa boa, uma boa intenção, mas daqui a pouco chega. Eu estava com boa intenção, mas não deu certo. Não é intenção, é direção. Porque hoje, você faz um questionamento, Senhor, eu tenho procurado de um lado para o outro, mas a Deus não parece que está próximo, mas não chega até a mim. Talvez seja hoje o momento em que você possa refletir e vir mais para dentro do mar. Deus